E como eu sempre falo e eu acredito totalmente nisso, uma música boa salva uma letra ruim, mas uma letra boa não salva uma música ruim. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Obrigado ao Bruno, grande participante do canal, por pedir Kings of Leon no vídeo de hoje, né? Como ele não falou o nome da música, eu escolhi a mais clássica deles, que é Sex on Fire. Em 2010 eu estava na Inglaterra tentando ser músico, tocando em bares, e a música que mais tocou disparado foi Sex on Fire. É uma música que me lembra muito aquela época de estar ali, né, escutando uma banda ser muito famosa, atingindo o auge do seu sucesso, enquanto eu estava lá nas trincheiras tentando tocar em botecos, né, e fazendo a minha própria história e a minha própria caminhada. Eu não fui um músico profissional, ou pelo menos tentei ser um músico profissional, mas aprendi demais, foi uma época muito boa, né? Tive muitas coisas que eu gostei, apesar de não ter conseguido o famoso contrato com gravadora, né? Mas hoje estou extremamente feliz com as opções que eu fiz na minha vida, então isso também não é um problema. E o que fica são as memórias boas daquela época de estar batalhando para tentar atingir um nível mais elevado como músico, né? E eu acho que é muito legal, assim, E o Kings of Leon fez parte dessa minha trajetória, assim. Eu já falei várias vezes no canal, né, quando eu falo de Kings of Leon. O primeiro disco deles não me chama muita atenção, assim, porque eu acho... Graças a Deus alguém viu muitas possibilidades na banda e investiram neles, que é uma coisa que falta muito hoje em dia. Alguém apostar em uma banda por mais de um disco, ou apenas dar um disco para uma banda desconhecida para ver o que acontece. Mas eu acho que a partir do segundo disco eles ganharam uma maturidade que era impressionante. E aí eles continuaram crescendo de uma forma muito rápida, né? Uma banda que acabou implodindo porque a fama chegou muito cedo, assim. Então a história do Kings of Leon, ela vale muito a pena ser estudada, porque além de ser uma banda que tem um som muito único, né? Tem uma mistura de esperança com melancolia que é extremamente peculiar a essa banda. E, né, os instrumentais, os vocais, tudo... Pra mim, eu me identifico muito com essa banda, eu acho ela muito boa, e eu tenho certeza aí que os fãs do canal também gostam bastante, mas eu vejo que, mesmo assim, tendo muito talento, o sucesso chegar muito cedo, às vezes não é bom, e foi o que aconteceu com Kings of Leon. Os caras tiveram que dar um tempo, porque eles não sabiam o que fazer com tanta fama, né? Então, às vezes, é necessário essa estrada, né? Eu falo isso no vídeo que eu fiz sobre o Lars e a pirataria, que hoje em dia a gente não tem mais essa estrada, esse caminho, né? E lá em 2010, quando eu estava tocando, ainda existia um final desse tipo de estrada para um músico iniciante, né? Tu toca num bar pequeno e daqui a pouco tu toca num bar maior, daqui a pouco tu tem a oportunidade de abrir para uma banda local, daqui a pouco tu tem uma oportunidade de viajar com alguém. Então tinha um processo de crescimento de uma banda que a gente não tem mais hoje necessariamente, porque a gente acaba tirando as pessoas diretamente da internet e vão direto para um teatro ou às vezes até para um estádio. E isso a gente vê que acaba... O músico não tem uma fundação sólida para aguentar um estádio já de cara. Ele precisa passar por esse processo de tocar para plateias cada vez maiores. E eu acho interessante que o Kings of Leon também sofreu com isso, mas graças a Deus hoje em dia eles estão de volta, mais maduros, né? Mais relaxados, tranquilos. Mas aqui, né, a música de hoje com certeza era o auge da banda, assim, né? Eles dominaram o mundo. Não tinha um lugar, não tinha um pub, não tinha um bar, não tinha um teatro, um estádio que tu entrava e não estava tocando Sex on Fire ou alguma outra música muito famosa do Kings of Leon. Assim, isso marcou uma década e eu tenho certeza que marcou muitas pessoas. Sex on Fire provavelmente foi a trilha sonora de muitas pessoas que estavam vivendo a sua adolescência. Na época eu já não era mais adolescente, mas estava vivendo ainda a minha juventude, né, indo atrás de um sonho. Então essa música e a banda Kings of Leon sempre vai estar marcada com uma época muito legal da minha vida. Uma época de muita batalha, muito esforço, muitas coisas dando errado, mas ao mesmo tempo indo atrás do que eu acreditava. E eu acho que isso, né, me deixou uma pessoa melhor, me deixou uma pessoa que também até hoje, né, eu tenho uma tenacidade muito grande para poder ir atrás das coisas que eu acredito, e eu tenho certeza que isso foi cultivado também nessa época. Mas vamos falar da música de hoje então, Sex on Fire. Como sempre, a gente começa pelo nome da música e originalmente esse som ia se chamar Set Us on Fire, né? Então, nos ponha ou ponha fogo em nós. Mas aí, aparentemente, um hold ou alguém que estava trabalhando no estúdio achou que tinha escutado Sex on Fire e a banda gostou do nome e deixou, né? Que seria o sexo está pegando fogo, né? Então, é redundante, né? Porque sexo já é uma atividade quente,
né? Mas aí Sex on Fire é um grande nome e aí ficou uma coisa única porque fala nesse nome, a gente sabe que é essa música, fala nesse nome, a gente sabe que é Kings of Leon, né? Então ele diz no verso 1, Lay where you're laying, don't make a sound, I know they're watching, né? Então é impressionante, assim. Essa música aqui é um manual de como se faz um hit, né? Tudo nela é perfeito, é milimetricamente escrito, composto e feito para te entregar o refrão, né? Ela é a fórmula perfeita e eu sou um amante de composição, então para mim falar em fórmula não é nada pejorativo. Eu adoro a ideia de uma banda que aplica bem uma fórmula. E aqui a gente tem isso, né? Ela é uma fórmula pop, talvez a música não seja tão pop assim, mas é uma fórmula clássica de pop. Tu tem uma introdução fantástica que já te puxa, já te prende a atenção porque ela é inusitada, e isso é uma marca do Kings of Leon. Eles têm muitos acordes inusitados que a gente não espera que sejam tocados, então eles sabem brincar muito com o que usar para despertar a atenção da pessoa. E aí ela te leva nesse refrão que já começa alto, né? Lay where you're laying. Então isso já é alto, né? E muitas outras bandas usariam esse tom para ser um refrão. E eles já começam assim, né? E aí ele diz, don't make a sound. E tu tem essa... É uma coisa que te traz uma urgência nessa música. E aí ele pega e te entrega um refrão que é explosivo, né? É quase que uma analogia... Curiosidade que sempre acontece nesse canal, né? Traduzimos Blood Sugar Sex Magik na semana passada, na segunda-feira, que fala também dessa excitação, né? A música Blood Sugar Sex Magik, ela é uma analogia a um ato sexual que vai fazendo esse aumento de intensidade. E aqui em Sex on Fire eles fazem a mesma coisa de uma forma sonora, que aí aumentando a intensidade, né? Eles mantêm a música tensa, ou seja, é uma coisa que também tem a batida, tem essa ideia de algo, né, repetitivo, que também pode remeter ao ato sexual, mas tem essa ideia de ficar te chamando e te deixando na espera, né? E aí, de repente, ele vai segurando a música até que no refrão ela explode, né? Então é totalmente uma analogia sexual, só que feita de uma forma sonora. É fantástico, né? E aí ele diz então, né? Deite onde você estiver deitando, né? Ou fique onde você está deitado. Don't make a sound, não faça barulho, não faça um som. I know they're watching, né? Então eu sei que eles estão observando, né? Então talvez aí, né, uns jovens querendo aprontar, né, fazer atividades sexuais, talvez até em público ou em um lugar que tenha outras pessoas, né? All the commotion, the kiddie-like play, it has people talking, né? Então toda a comoção, né? Commotion é a ideia das pessoas ficarem agitadas, né? O que está acontecendo, ficarem surpresas, né? The kiddie-like play, it has people talking, né? Então, a brincadeira como se fosse, né, de criança, como se fosse adolescente, it has people talking, né? Ela tem as pessoas, né? Ela faz com que as pessoas falem, e elas falam. Your sex is on fire, né? Então, o teu sexo está pegando fogo. E é interessante, né? Porque aí ele passa para ela essa ideia, né? Então, sexo é uma atividade a dois, mas ele passa para ela essa, não a responsabilidade, mas ele passa para ela a glória, né? Não, o teu sexo tá pegando fogo, né? Então, a ideia é de que ele tá feliz com a parceira que ele tem, né? E aí, depois dessa explosão, ele volta de novo, né? E é um riff contrário, né? É quase que um reggae acelerado, né? Porque ele puxa os acordes para cima, né? Então tem algo contrário, quase que travado nesse riff, ao mesmo tempo que ele tem movimento, assim. Somente artistas de um calibre muito alto para compor algo tão bem feito e aparentemente tão simples. Mas escrever músicas tão boas quanto Kings of Leon não é nada simples. Elas só parecem simples. E é por isso que o AC/DC é a minha banda favorita de todos os tempos, porque as músicas deles parecem simples. Mas quando as pessoas tentam escrever alguma música como eles, né, que dizem ser simples, geralmente as pessoas falham, né? E aí quando o AC/DC escreve as músicas, tem aquele a mais que nos dá prazer ao ouvir. E a mesma coisa acontece com o Kings of Leon, né? E ele diz, the dark of the alley, the breaking of day, head while I'm driving, né? Então, o escuro, né? A escuridão do beco, né? Alley é o beco, the breaking of day, então o início do dia, né? O breaking, a ideia de... Breaking é quebrar, mas breaking tem a expressão breaking of dawn, né? Que é o quebrar do amanhecer, né? Então, o abrir do amanhecer, pode ser, né? Breaking não é abrir, mas é a ideia de o amanhecer se apresentar, né? Então eles foram ali para um beco enquanto estava amanhecendo. Head while I'm driving, né? Até pronunciei errado, né? Head while I'm driving. A cabeça enquanto eu estou dirigindo, né? A cabeça de quem, né? Então,
aquela coisa que ele está ocupado, várias e várias letras já falam sobre isso, né? Sexo oral enquanto a pessoa está dirigindo, e ele diz I'm driving, né? Eu estou dirigindo. Então, o I'm driving também tem a conotação de ele estar no comando, e se eles estivessem fazendo o ato sexual, o I'm driving, ele é a pessoa que faz o ato, né? Então, I'm driving, né? Parece só uma palavra, parece só dirigir, mas ela tem muito mais outras conotações, né? Soft lips are open, the knuckles are pale, feels like you're dying, né? Então, os lábios suaves estão abertos e os knuckles estão pale, né? Estão pálidos, né? Os knuckles são esses ossinhos que a gente tem em cima da mão, né? E aí o que acontece é que provavelmente ele está com a mão na direção, e aí o que acontece é que eles aparecem e ficam esbranquiçados, né? Porque ele está apertando, né? Na verdade, essa é a conotação que ele está dizendo, né? Então, os ossinhos ali estão pálidos porque, né? Ele está apertando, porque deve estar sentindo alguma coisa, não sei o que ele está sentindo, né? E ele diz, feels like you dying, né? Então parece que você está morrendo, né? E aí ele diz your sex on fire, mas ele aumenta no refrão consumed with what's to transpire, né? Então eu fui consumido por aquilo que está prestes a transpirar, né? Então é interessante, poético, né? Muito bom. Hot as a fever, rattling bones, I could just taste it, né? E aqui também é uma boa coisa pra gente falar de Kings of Leon, é que é muito pouca letra para mandar uma mensagem muito boa. Então a gente não precisa de uma letra gigante para ter uma mensagem interessante. Ele está simplesmente descrevendo um ato sexual de uma forma poética e de uma forma até literal, né? Porque ele está descrevendo literalmente as emoções e os sentimentos e as ações que estão sendo feitas, mas isso não invalida a qualidade da música. A gente não precisa de uma super poesia obscura e cheia de referências para fazer um som excelente, e Sex on Fire é a prova disso. E como eu sempre falo, e eu acredito totalmente nisso, uma música boa salva uma letra ruim, mas uma letra boa não salva uma música ruim, né? As pessoas geralmente não escutam a música por causa da letra, né? Então, o fato de a gente ter uma letra interessante com uma música boa é um bônus, é algo que é muito bom e acontece muitas vezes, porque muitos artistas estão preocupados em fazer letras boas, mas não necessariamente é o caso, né? Aqui a gente tem uma letra que é simples, é tranquila, é legal, é poética, é bem escrita, mas ela não tem nada demais e mesmo assim é um dos maiores hits de todos os tempos, né? Então, é uma letra que serve o seu propósito. E isso é muito bom, não tem absolutamente nada de errado com isso. Hot as a fever, rattling bones, I could just taste, né? Então, quente como uma febre, né? Rattling bones, né? O rattling é a ideia de... O rattle é o chocalho, rattling é chacoalhar os ossos. I could just taste, né? Eu poderia, né? Eu consigo sentir o gosto, né? Então, ele está ali naquela expectativa, né? If it's not forever, if it's just tonight, oh, we're still the greatest, né? Então, essa parte é muito boa na música, né? Mas ele diz, se não é para sempre e se for apenas por esta noite, nós ainda somos os melhores. Os melhores, ele repete, e ele diz, yo, your sex is on fire. Demais, né? Ele repete o refrão e assim encerra a música, né? Então, para mim, Kings of Leon é uma banda demais. É aquela banda... Tipicamente, né, de letra não tem mais nada para falar, então eu só vou terminar dizendo que é aquele tipo de banda que para mim ela só cresce, assim. Quanto mais eu vou envelhecendo, mais eu reescuto Kings of Leon e fico abismado com a maestria que eles têm em criar músicas simples que conectam com as pessoas. E isso aí, só pessoas de um conhecimento e de uma intuição, não precisa nem ser conhecimento, né? Já fazendo propaganda dos meus próprios vídeos, né? Eu fiz ali 2 partes de um vídeo falando sobre a necessidade de uma teoria musical. Eu não sei o quanto os caras do Kings of Leon entendem de teoria musical. E não interessa. Para mim não interessa. Essa música nasceu de alguém que tem uma conexão muito grande em escrever músicas que vão conectar com os outros. E isso não se ensina em faculdades. Isso não se ensina em cursos de música. Isso somente uma pessoa com uma intuição, com um lado artístico e criativo muito forte consegue fazer. E esses 2 caras aqui eram defensores disso. A arte como a maior forma de sublimação, a maior forma de botar a nossa energia em alguma coisa positiva, e o Kings of Leon é um exemplo perfeito disso. Mas então essa foi Sex on Fire, continuamos a conversa nos comentários, e o meu nome é Eduardo, esse é o Sorry from English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.